Bom dia, oitavo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós iremos para o capítulo 9, que vem com o tema México, América Central e Guianas. Primeiramente, nós iremos estudar o México, depois a América Central e depois as Guianas. Aqui na gravura, logo de início, temos uma pirâmide do sítio arqueológico de Chichén Itzá, no estado de Yucatán, no sul do México. Yucatán é uma grande cidade pré-colombiana. Ela foi construída pelos maias entre os anos 750 a 900. Aqui nós iremos estudar, nesse capítulo, as diversas partes da América Latina, que é uma porção do continente, que faz parte do sul geoeconômico. O sul geoeconômico, como a gente já viu em outras aulas, é a parte que é chamada subdesenvolvido. Aí, iniciaremos logo falando sobre o México, América Central e Guianas. E no próximo capítulo nós iremos estudar a América Andina, ou também chamada de Platina, certo? Aí vamos dar início aqui. Por que essa pirâmide? Qual a importância dessa pirâmide de conservação do patrimônio cultural dos povos pré-colombianos? Por que ela é importante? Vocês podem perceber que os patrimônios culturais, eles são importantes para que as nações futuras conheçam os povos que habitaram o continente americano em períodos anteriores da história, certo? Vamos dar início. Aqui eu coloquei 4 gravuras para representar o México, 4 gravuras bem diferentes, com toda tradição e grandiosidade do México. Aqui vocês estão vendo a primeira gravura. É todo uma festa tradicional do México, em que vocês verem, eles gostam muito de misturar cores, colorido para eles, é muito importante. Aqui é uma feira cultural mexicana. Aqui já temos o centro do México, em que encontramos vários edifícios. E na quarta gravura é o centro comercial do México, em que bem no meio nós encontramos a bandeira mexicana, representando aí logo de início aí o país. Vamos lá para o nosso estudo. México. O México e o Brasil são os países mais populosos e industrializados da América Latina. México e Brasil fazem parte da América Latina. A população mexicana, segundo dados de 2017, era de 129,8 milhões de habitantes. O PIB, o Produto Interno Bruto, 1,125 trilhão de dólares em 2017. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,762, é um IDH alto, enquanto do Brasil era 0,754. A expectativa de vida de um mexicano é de 77 anos. A escolaridade,
8,6 anos e a de um brasileiro é de 7,8 anos. Aqui são aspectos, assim, aspectos gerais sobre o México. Aqui tem duas gravuras. A primeira gravura, os povos pré-colombianos. Por que esse nome pré-colombianos? Quando os colonizadores europeus chegaram à América Latina, no final do século XV, encontraram centenas de povos indígenas, como está representado aqui no mapa. Tinha os povos indígenas Aruaques, Caraíba, Tupi, Jé, Guarani, Tupi de novo, e Araucanos. Como prevalece aqui, os indígenas de origem Tupi. Também tinha 3 grandes civilizações: civilização Inca, civilização Maia e civilização Azteca. Em verde aqui no mapa, nós temos a civilização Inca. Aqui essa partezinha da cor laranja, a civilização Maia. E a de rosa, a civilização Azteca. Essas 3 civilizações foram 3 importantes civilizações aí, que com elas veio a economia, a política e a cultura, foram altamente organizadas e desenvolvidas. Já a segunda gravura, nós vemos aí europeus, a chegada dos europeus, aqui Cristóvão Colombo, tendo os primeiros contatos com os povos indígenas. Que quando os europeus chegaram ao território americano, América Latina, foi chamado de período pré-colombiano, quer dizer, pré-colombiano, antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, certo? Características específicas, são características importantes sobre o México. População predominantemente mestiça e etnicamente diversificada, produto do encontro e da miscigenação entre vários povos. Essa miscigenação é o cruzamento entre indivíduos de etnias diferentes, certo? Crescimento da capital federal e maior metrópole do país, a Cidade do México, que é a capital do México, vem ser a Cidade do México, com cerca de 21 milhões de habitantes. Sua área territorial é 1.958.201.000 km². O México encontra-se em 13º lugar no mundo no ranking mundial e em 3º lugar na posição na América Latina. A localização do México: ao norte, ela se encontra com os Estados Unidos e o Canadá, e ao sul, os países da América Central, que nós iremos estudar na próxima aula. O México é banhado por 2 oceanos: a leste, o Oceano Atlântico, e a oeste, o Oceano Pacífico. As cidades industrializadas do México: Ciudad Juárez, Tijuana, El Paso e Matamoros, que ela se encontra na fronteira com os Estados Unidos. Problemas com o vizinho ao norte.
O México faz fronteira com os Estados Unidos ao norte. O Rio Grande constitui o principal limite entre os dois países. Por causa dessa vizinhança, o país enfrentou inúmeros problemas ao longo da sua história. Quais foram esses problemas? Perda de territórios, desnacionalização de setores da economia, emigração e narcotráfico. Turismo e economia. De todos os países latino-americanos, o México é o que mais recebe turista todos os anos. O México possui 32 patrimônios da humanidade, que são locais com ruínas arqueológicas de povos pré-colombianos, quer dizer, de povos de antes da chegada de Cristóvão Colombo até a América Latina, cidades coloniais e belas praias, como a cidade resort de Cancún, que é a praia de Cancún, que é a principal aí e mais falada e conhecida do México. O nome original da cidade do México era Tenochtitlan. Ela foi fundada em 1322 pelos astecas. Na cidade atual do México, a gente ainda encontra, especialmente nessa praça aqui, que é chamada Praça das Três Culturas, ruínas de edifícios pré-colombianos e astecas. Aí, por que ela recebe esse nome? Praça das Três Culturas, porque ela reúne edifícios de 3 diferentes momentos históricos do México. O primeiro momento é da época pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo até a América Latina. O segundo momento foi o vice-reinal. E o terceiro momento é do México contemporâneo, correto? É por isso que é chamada Praça das Três Culturas na cidade do México, que aqui é no centro do México, certo? Além da capital federal, que é a cidade do México, e maior metrópole, é também o grande centro industrial e cultural do país, onde encontra-se a maior parte das indústrias e da vida cultural mexicana, como universidades, teatros, cinemas, livrarias, museus e etc. Quer dizer que a economia mexicana ela é bastante diversificada, com várias atividades industriais, agrícolas e também mineradoras. Podemos destacar o petróleo. O petróleo é, desde a época de 1970, o principal produto de exportação do país. E o país é um dos principais fornecedores desse combustível para os Estados Unidos. O México também ele produz e exporta automóveis e peças automotivas, aviões e peças de avião, produtos elétricos e eletrônicos, algodão, açúcar, feijão, café, frutas cítricas, zinco e também a prata. É o maior produtor mundial desse último metal, que é a prata,
que é extraído do subsolo desde a época em que era colônia da Espanha, certo? Pessoal, nossos estudos hoje vai parar aqui no México. Na próxima aula, estudaremos sobre a América Central, certo? Assistam toda a videoaula com bastante atenção e tenham todos um bom dia.